A ninguém devais coisa alguma. Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Nós queremos pensar aqui com os irmãos sobre essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz no verso 11, ele diz assim: e digo isto conhecendo o tempo, e que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos pensar sobre esse conhecendo o tempo. Nós precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo. Precisamos conhecer. Se estamos convencidos da mensagem, que o tempo que estamos vivendo é o tempo da vinda do nosso Senhor Jesus, então o que acontece? Nós nos preparamos. Há uma preparação. A noiva, ela se prepara. Tem que chegar um momento que ela se apronta. Apocalipse capítulo 19. Vindas são as bodas do cordeiro, e a noiva já se aprontou, já se preparou. Então nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o profeta vai dizer no parágrafo 61 da mensagem: convencidos e então preocupados. Ele está dizendo: olha, vocês sabem em que eu creio? Vocês sabem em que eu creio? Ele disse: eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Parágrafo 61 da mensagem: convencidos e então preocupados. Eu não creio que eles estão convencidos que Ele está vindo nesta era, neste tempo. Nós precisamos conhecer o tempo. E eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão
totalmente convencidos. Isto é certo. Eles não estão convencidos de que Ele está com eles. Se estivesse, se eu estou convencido de que Deus está comigo, ele disse, se eles estivessem convencidos de que Ele está com eles, eles voltariam para a palavra. Voltar para a palavra não é estar no tabernáculo da fé. Voltar para a palavra é estar em Cristo. É esta palavra feita carne novamente. É Cristo em você, a esperança da glória. E a atmosfera que criamos mostra o Espírito que está em nós. Precisamos viver o Espírito do arrebatamento. Amém. E viver o Espírito do arrebatamento é não estar apegado às coisas aqui de baixo. É pensar nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3. Pensar e guardar e fazer reserva lá em cima, onde a traça, o bicho não come o tesouro. Nós precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo. Os sinais escriturísticos, os sinais da Bíblia já estão aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz, mas irmãos, 1 Tessalonicenses 5, verso 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vem de surpresa. Vem, como Jesus disse, a hora que não penseis. Mateus capítulo 24, a hora que não imaginais. O Filho do Homem vai manifestar. É algo secreto. O mundo não vai ver. Só aqueles que estão vivendo no espírito do arrebatamento verão. Porquanto já estão arrebatados. Você crê que o arrebatamento já começou? Amém. Você crê que a vinda já está em processo? Amém. É o que o profeta nos ensinou. Na mensagem, por rápido, o profeta está dizendo no parágrafo 88, ele diz assim: a primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus, veja a expressão do profeta, a primeira coisa que começa, ou que sucede, quando ele começa a descer dos céus. O Brando está trazendo aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Mas o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E o profeta disse: a primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus, há um alarido. Então ele já vem descendo. Não é assim que está escrito aqui? Não é isso que o irmão Brando está dizendo? Acaso o alarido não já está aí? Você já ouviu o alarido? Então Jesus está descendo. Ele disse: o que é o alarido? É uma mensagem. O alarido é esta mensagem
mensagem que você ouviu e eu ouvi. Então, o arrebatamento está em pleno curso. Ele já nos tirou da denominação. Ele já nos tirou do sistema dos homens. Já nos arrebatou do sistema dos homens. O que não pode é você estar denominado. É você individualmente estar denominado. A denominação tem que sair de nós. Porquanto já saímos do arraial dos homens, do sistema, das gaiolas, das prisões. Nós somos livres. Ele disse: o alarido é uma mensagem. É esta mensagem que nós estamos ouvindo. Amém. Agora ele disse: é tempo de adereçar as lâmpadas, de tirar a fuligem, de tirar a poeira, tempo de limpeza, tempo de adereçar as lâmpadas. Em que vigília foram adereçadas suas lâmpadas? Na sétima vigília, não na sexta, mas na sétima. O irmão Bruna faz uma aplicação aqui das eras, trazendo como vigília. Na sétima vigília, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Porque o noivo, ele cumpre com os seus compromissos. Aleluia. Ele não disse que iria voltar. Ele vai voltar. Ele já está em pleno curso. Ele já começou o processo de descida através do alarido, da mensagem de Elias, do sétimo anjo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Algumas das virgens encontraram que nem ainda tinham azeite em suas lamparinas. Azeite é tipo do Espírito Santo, e é o que nós temos clamado aqui nesta igreja e no Brasil. E o crente genuíno, verdadeiro, está buscando isso. Tem isso. Nós temos que clamar pelo Espírito Santo como se não o tivéssemos. Porquanto ele é uma fonte inesgotável. Não seca, esta fonte não seca. Vá bebendo, vá se enchendo, e esta fonte nunca seca. Porque o Espírito Santo é a solução de todos os nossos problemas. Estava falando com o pastor Sandro hoje. O Espírito Santo acaba com toda a picuinha, acaba com toda a coisinha. O Espírito Santo no lar põe as coisas no lugar, quebranta os corações, traz a humildade, traz o amor divino, põe as coisas em ordem. É o Espírito Santo, somente Ele. A Virgem prudente, ela tem isso. Ela tem isso, ela anseia, ela deseja, ela está esperando, ela está atenta, ela está ligada, ela está percebendo o tempo. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias, disse irmão Brana. É o tempo de Lucas 17:30. Todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia, e as vemos claramente, não há maneira. Ai, meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas, é tremendo. Quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre o tem feito,
Isso é a verdade com esta Bíblia aqui. Ele está trazendo Lucas 17:30. O Filho do Homem na terra, Deus em carne humana. E qual é a carne humana que Deus vem? Antes foi um homem ungido. Agora é um povo. É um povo ungido. Por isso este povinho aqui não de forma. Este povinho aqui merece respeito. É o povo de Deus. É o povo que tem o Espírito Santo. Não toquei nos meus ungidos. Salmo 105. O que é que está dizendo ali? Será que é só em relação ao dom a alguém? É não, em relação a você, ungido de Deus. Você que tem o Espírito Santo. Você, mulher. Você, homem. Você merece respeito. Se eu não respeitar o povo de Deus, eu não tenho como respeitar a Deus. Porque Deus se manifesta na terra hoje através de mim e de você. Lucas 17:30 está aqui nesta noite. Foi um homem lá atrás, agora no povo aqui. Você crê nisto? Amém. Então conheça o tempo que estamos vivendo. Nós precisamos conhecer o tempo. Ele disse: nós estamos aqui. É aqui e agora. E o sistema denominacional está morto. Está acabado. Nunca mais se levantará. O sistema denominacional nunca mais se levantará. Será queimado. Isso é o que sucede com a palha que fica no campo. Saia logo destas coisas e venha para Cristo. Não vá dizer: eu pertenço aos metodistas, ou eu pertenço aos pentecostais. Entre você no redil de Cristo. E se você está em Cristo, então você crerá em toda palavra que está escrita nesta Bíblia, sem importar o que os demais dizem. E logo quando Deus manifesta esta coisa, quando Ele derrama seu Espírito sobre a palavra, que sucede? O mesmo de quando se põe água sobre qualquer outra semente, começa a viver. Quando o Espírito vem e rega esta palavra que é a semente, começa a viver e dará fruto segundo o seu gênero, segundo sua espécie. Você diz: eu tenho o batismo do Espírito Santo. O profeta diz: isso não significa de nenhuma maneira que você é salvo. Você é um ser composto de 3 partes. Dentro deste ser está a alma, logo está o espírito e logo o corpo. Isso é tremendo, esta declaração de João Branco. Ele vai dizer aqui que a coisa é lá dentro. Lá dentro, no terceiro estágio, no terceiro homem. Ele disse: agora temos 5 sentidos neste corpo, com os quais fazemos contato com o lar terrestre, porém não fazem contato com o demais. Temos também os 5 sentidos do espírito: amor, consciência, porém dentro daqui, lá no coração, onde fica a alma, é onde você vive. Onde vive você. Isso é você. Não disse Jesus: a chuva cai sobre o justo e injusto. Ponha você uma semente de trigo e uma de abrolho na terra, e jogue água em ambas e as mantenha sob ventilação, e não viverão ambas por meio da mesma água. Uma planta produzirá abrolhos
falsos cristos, não diz falsos Jesuses, mas falsos ungidos, falsos cristos, ungidos falsamente quanto à palavra, serão ungidos denominacionalmente, porém não da palavra, porque a palavra dará testemunho de si mesma, não necessita de mais nada, ela só dá testemunho de si mesma, e virão falsos ungidos. Se você pergunta a um deles, você é um Jesus? Não, irmão, não. Porém, quando chega ao assunto de ser ungido, oh, glória a Deus, eu tenho a unção. E é uma verdadeira unção. É uma verdadeira unção. Recorde, Caifás também teve a unção e profetizou. Porém, isso não tem nada a ver com isso de dentro. Corpo, espírito. Corpo, primeiro estágio. Espírito, segundo estágio. Batizado até o segundo estágio. Aparência de piedade. Aparência de cristianismo. Tem que estar lá dentro no terceiro estágio. A coisa, o convencimento, a vida que nós estamos falando aqui nestes dias, a totalidade da vida cristã, está lá dentro do terceiro estágio. Isso não é semente em um gene de Deus desde o princípio predestinado. Se isso não é semente, e um gene de Deus desde o princípio e predestinado, então você não tem esperança. Não importa quantas experiências tenha tido você de gritar, falar em línguas, correr, etc. Não tem nada a ver com o assunto. Um abrolho pode ser considerado tal como os demais. Eu tenho visto os pagãos gritar e falar em línguas e logo tomar sangue de uma caveira humana e invocar o diabo. Assim sendo, quanto às sensações e essas coisas, esqueça-se disso. O que conta é o seu coração e a palavra, e esta é Cristo. Observe na palavra como se manifesta enquanto se abre como qualquer outra semente e se declara para a era em que vive. Lutero não podia produzir nada mais que as folhinhas, e os demais trouxeram as outras coisas. Porém, agora estamos na era do trigo. Os luteranos genuínos tiveram que produzir genuínos luteranos. Os pentecostais, e isso é tudo. Porém, temos deixado essa era e estamos continuando. Sabe você que a Igreja Católica começou pentecostal? E se a Igreja Pentecostal pudesse durar por 2000 anos, seria 1000 anos, seria muito pior que a Igreja Católica de hoje. Isso é exatamente a verdade. Eu digo isso a meus irmãos e irmãs, as quais amo, e Deus sabe que é verdade. Porém, recordem, amigos, eu tenho que encontrar vocês ali no juízo. E pode ser que esse tempo esteja muito perto. Tenho que ser testemunha da verdade. Quando saí nas campanhas orando pelos enfermos, tudo estava bem. Porém, logo quando vim com uma mensagem, quando qualquer mensagem sai que é a verdade, quando há maravilhas genuínas e verdadeiras de Deus, e se mantém dentro da organização, então você sabe que não são de Deus, porque essa coisa já tem sido declarada. Jesus saiu curando os enfermos para assim captar a atenção das pessoas, e então veio sua mensagem. Os milagres e a cura divina unicamente são para captar a atenção das pessoas. O coração do assunto é a mensagem. O coração do assunto é a mensagem. Isso é o que vem daqui de dentro. Estava tratando de obter a atenção das pessoas para que lhe escutassem.
porque sempre há alguns que estão ordenados para a vida. Você é um dos tais? Amém. Há sempre alguns que estão ordenados para a vida. Houve semente que caiu em terra dura e foi levada pelos pássaros. Outro pouco caiu entre espinhos. E outra parte caiu em terra preparada. Terra preparada antecipadamente e produziu. Agora a primeira coisa é o alarido. Logo a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11, 38 ao 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva, e logo a ressurreição dos mortos, para subir todos juntos. Observe, são três coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta, um alarido, uma voz, uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta, porque na festa das trombetas sempre era chamado as pessoas para a festa. Isso será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. A primeira coisa que sai é sua mensagem, chamando a noiva. Logo é a ressurreição da noiva que dorme, a que tem morrido nas outras eras. Todos se juntarão com a trombeta na festa dos céus. Isso é o que sucede, amigo. Estamos prontos agora mesmo. A única coisa que resta é que a igreja que saíra tem que permanecer na presença do sol para madurar. Vou repetir. A única coisa que resta, que é que falta, é que a igreja que saíra, você saiu? Amém. A igreja que saíra tem que permanecer na presença do sol para madurar. Quem é este sol? É Jesus Cristo. Amém. O sol da justiça. Temos que permanecer em sua presença. Em sua presença nós somos mudados. Um homem e uma mulher que tenha vindo à presença dele nunca será o mesmo. Aleluia. Amém? Este sol da justiça é que vai amadurecer. Dentro de pouco tempo passará a grande colheiteira debulhadora. A palha será queimada, porém o grão será levado ao celeiro. Vocês não estão cegos. Vocês não estão cegos. São gente sensível. E se eu estivesse dizendo estas coisas com o fim de prejudicar, porém digo isto porque é vida. Porque sou responsável ante Deus para dizê-lo. E tenho que dizê-lo. Tenho que dizê-lo. Minha mensagem, sabendo todo o tempo, desde há muitos anos, campanha de cura, etc., tudo era para captar a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E aqui estamos. E aqui o temos. Ele já começou a sua descida quando ele trouxe o seu alarido, a sua mensagem. É a mensagem do tempo do fim, a mensagem do entardecer. A voz do sétimo anjo foi ecoada nos quatro cantos da terra. Já temos os dias de Noé aqui em evidência.
a corrupção, o mundo caindo em pedaços, não é, irmão amado? O casamento como algo descartável, casavam-se, davam-se em casamento. Ali em Gênesis capítulo 6, a multiplicação dos homens na face da terra. E quer dizer de hoje, com mais de 7 bilhões de habitantes na terra, a beleza feminina em evidência dos dias de Noé está aqui novamente. Uma minoria crendo na palavra. Nos dias de Noé foi uma minoria, apenas 8 almas. Eu estou falando da mensagem, o brilho do sinal vermelho da sua vinda. Lumbranda declara isso. Os dias de Noé aqui em evidência, o homem multiplicado na face da terra, a beleza feminina em evidência, a mistura de sementes, religião híbrida. Mas nos dias de Noé havia um profeta. Porquanto o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nos nossos dias também, como foi nos dias de Noé, que havia um profeta, nós aqui também teríamos que ter um profeta. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio. E ele enviou o profeta Elias, vindo contra a mistura, vindo contra a religião híbrida, vindo contra a falsa adoração, vindo contra a carnalidade e o pecado. Ministério de Elias aqui na terra. Uma minoria crendo. Aleluia. Uma minoria crendo. Você é um dos tais. É uma minoria. Uma minoria que entra. E quer dizer nos dias de Ló, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Quantos escaparam? Sodoma e Gomorra é tipo do mundo. Quantos escaparam? 3. Porquanto a mulher de Ló olhou para trás. Era lá atrás, onde estava o tesouro dela, o valor. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É naquilo que você dá valor, é naquilo que você estará apegado, preso. A mulher de Ló olhou para trás, ficou. Era naquilo ali atrás que ela estava dando valor. Quer dizer, nos dias de Ló, que é tipo do crente natural. 3. Dias de Ló, perversão sexual, homossexualismo, sujeira e uma aglomeração de pecado, como disse o profeta na mensagem, a segunda vinda de Cristo. Uma aglomeração de pecado. E lá ele vai dizer nesta mensagem, a segunda vinda de Cristo é o tempo de limpeza doméstica. Ela estava num tempo de limpeza doméstica. Aquela mulher que perdeu a dracma, o profeta vai dizer que ela estava num tempo de limpeza doméstica. Tempo de limpeza. Os sinais estão aí. Dias de Ló estão em evidência. Israel já é uma nação reconhecida desde 1948. E Elias
profeta de Deus na terra, trazendo a sua mensagem de restauração, dando cumprimento a Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, a Bíblia vai dizer assim: convém que os céus o contenha até a restauração de tudo. E a restauração está aqui nesta noite. Amém. Nós temos uma fé perfeita. Amém. Nós cremos no único Deus da verdade. Amém. E por isso temos vida. Porquanto declarou o profeta que conhecê-lo é vida. Amém. Para que conheçam a Ti só, como o único e verdadeiro Deus. Jesus estava explicando em João 17:3 o que é a vida eterna. A vida eterna é conhecê-lo, viver com Ele. O profeta vai dizer: deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura, e será pior, e pior, e pior. Estão ouvindo jovens, moças, velhos, todos nós. O mundo inteiro está crescendo em loucura, e será pior e pior. Estou lhes dizendo, será um montão de maníacos, e já quase o é assim agora. Você sabe quando o irmão Brandon falou isso? Na mensagem Não Sabeis, parágrafo 76, 15 de agosto de 1965, há 51 anos atrás. Ele já dizia isso. O mundo inteiro está crescendo em loucura, e será pior e pior. Estou lhes dizendo, será um montão de maníacos, e já quase o é assim agora. 51 anos ali atrás, e quer dizer de hoje. Vejam, haverá um tempo no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. Veja, tem esse negócio de Pokémon, já tem gente morrendo. Uma mulher ficou enganchada numa árvore, procurando esse negócio de Pokémon. Uma criança morreu, não foi? É loucura. As pessoas andam na rua assim, olhando o celular e... A Bíblia diz: gritarão e clamarão, coisas enormes e monstruosas em sua imaginação. Coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Os rádios e coisas ou programas de televisão lhe estão produzindo. Haverá tais coisas como formigas que se levantam na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Está de loucura, imaginação, vendo coisas. Haverá um pássaro voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura. E as pessoas o verão, gritarão e clamarão e chorarão por misericórdia, porém será a praga. Ó irmão, ó meu irmão e irmã, cada um de vocês conscientes, eu sei o que isso significa. Vem, simplesmente observem.
estejam próximos de Cristo. Estejam próximos de Cristo. Deixe-me adverti-los agora como ministro do Evangelho. Ele disse, eu estou lendo o parágrafo 256, e não sabeis. Deixe-me adverti-los agora como ministro do Evangelho. O profeta disse, não admitam tonterias. Não admitam tonterias. Um tonto é um que não sabe para onde vai. É um demente. Ele não está estabelecido, um tonto. Não tem guia. Não tem pastor. Não admitam tonterias. Não imaginem nada. Este é o problema. Imaginar coisas, interpretar coisas, falar o que o profeta não falou. E nem usam mais a mensagem no púlpito. E começa a inventar história. E dizem até que a misericórdia terminou. E dizem que o tempo cessou. Alguém perguntou ao irmão Brana sobre isso? Perguntas e respostas número 3. Irmão Brana, a misericórdia terminou? Página 55. Perguntas e respostas número 3. Será que a misericórdia terminou? Nós temos que conhecer o tempo. Os selos foram abertos. Temos todas as revelações. Já aquele que diz que o sétimo selo não foi aberto. O sétimo selo não foi aberto no sentido de dizer o dia e a hora da vinda do Senhor. Porquanto Satanás sairia na frente para fazer tonteria. Mas nós sabemos que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Amém. Agora sabemos porque aquele silêncio do céu. Porque só o Pai sabe. Amém. O dia e a hora que Ele vem. Os sinais estão aí. O que temos que fazer é somente crer e viver a palavra. Alguns dizem que a misericórdia terminou e ninguém pode ser salvo. Isso é verdade? Alguém perguntou, profeta. E tem crença nisso no grupo da mensagem. Ele disse, nós observamos as filas de oração e parece que alguns ainda continuam encontrando misericórdia. Eu estou encontrando misericórdia. Amém. A pessoa perguntou ao profeta aqui, eu estou vendo a fila de oração, eu estou vendo essa igreja vir aqui nas quartas-feiras orar, eu estou vendo Deus responder as orações, como pode a misericórdia cessar? Mas alguém que imagina coisas, diz que a misericórdia terminou. O profeta respondeu, nunca pense nisso. Nunca pense nisso. Vem. Somente permaneça certo, fazendo tudo o que você pode, até que você seja tomado. Amém. Faça tudo o que você pode, desde que seja lícito, honesto, verdadeiro. Faça. Você é livre. Desde que seja honesto, verdadeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é consciência cristã. Nós não somos robôs, não somos máquinas codificadas.
temos que andar com os nossos pés, mas para isso precisamos passar por um processo de amadurecimento, estarmos estabelecidos. O profeta disse: você somente permaneça certo com Deus, certo com a palavra, fazendo tudo o que você pode, até que você seja tomado. Amém. Nós observamos na fila de oração que alguns encontram misericórdia. O profeta disse: certamente a misericórdia, as portas da misericórdia estão abertas, disse o profeta. Sabe quando ele pregou essa mensagem? Depois dos seus 30 de agosto de 1964, ele disse: as portas da misericórdia estão abertas, para mim e para você nesta noite. Eu acho que onde você vai, este pensamento deve estar entre ver. Eu não tenho tempo para dar cada uma destas escrituras em seus lugares corretos, cada uma destas coisas em seus lugares certos. Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, eu estaria fazendo simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento agora. Simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta. Glória a Deus. E agora, onde eu penso que vocês apanharam este espírito, é acerca do fim das 7 eras da igreja e dos 7 selos. Ele manifesta o que acontece, o que tem acontecido. A 7ª era da igreja, estamos no fim da 7ª era da igreja. Quando eu digo no fim, isso não significa que é nesta hora, neste minuto. Vocês recordam, a Bíblia diz, lá atrás nos tempos do Senhor Jesus, Paulo diz: pois o tempo está à mão. Você imagina quanto tempo isto foi no tempo de Deus? Aquilo foi ontem. Meu tempo tem passado 2000 anos. Vem, o tempo está à mão. Vem. O que Deus chama de à mão não é o que chamamos de à mão. Vem. Então somente continue crendo, continue orando, continue. A misericórdia de Deus ainda permanece. Você crê nisto? Amém. Simplesmente continue fluindo, vá deslizando nisto, o mais depressa que você puder. Deus fará a parada quando for tempo para parar. Amém? Amém? Continue crendo e fluindo na misericórdia de Deus. Amém. E o tempo? Será que cessou o tempo? Será que já estamos no milênio? O profeta vai dizer, alguém perguntou, na pergunta número 15, na página 39, perguntas e respostas número 3. Agora, se o tempo cessar quando os selos forem abertos, se o tempo cessou, me perdoe, quando os selos forem abertos, então o milênio é também terminado, não é? Alguém estava com dúvida e perguntou para mim. O profeta disse: não. O tempo não terminou quando os selos foram abertos. Nós precisamos conhecer o tempo. O tempo não terminou quando os selos foram abertos. Confundiram isso. O que aconteceu? Os mistérios foram revelados. Não que o tempo cessou. Vê? Observe atentamente agora. O tempo nunca cessou, até que este deve ser um pós-milenialista ou algo que fez a pergunta, porque temos 1000 anos após a igreja ir para casa e voltar sobre a terra. Então o tempo cessará no novo céu e na nova terra. Mesmo o milênio ainda é tempo. Agora, o milênio não é o novo céu e a nova terra. Lá continuará a haver pecado depois do milênio. O milênio é um tipo de Noé indo na arca, e portanto é trazendo o cão e os seus para o outro lado. E mesmo o pecado saiu da arca, mas Enoque
O que foi trasladado era um tipo da noiva que subiu, não aquele que era carregado. Então o pecado continuará a haver no outro lado do milênio, mas não durante o milênio. Vem? Durante o milênio será paz. Vem? Mas o pecado será tratado com o outro lado do milênio. E então o tempo se murchará. Agora, a abertura dos 7 selos que foi dada pelo Espírito Santo, os 7 selos foram somente para fazer saber o que havia sido deixado nas dispensações atrás de nós. Agora, como um grande teólogo me tentou colocar no canto com isso, eu disse: irmão Brana, Deus em algum dia te dará o segredo daqueles 7 selos. Aqueles 7 selos serão algo que nunca aprendemos ainda. Aquilo será algo que não está nem mesmo na Bíblia. O profeta disse: não, isto não será assim, porque se fosse, aquilo faria disto um. Se eu houvesse dito isto, eu seria um falso profeta. Toda a revelação de Jesus Cristo está completamente nesta palavra. E se os 7 selos pertencem às 7 igrejas, isso já tinha que ter passado, porque estamos na era da igreja de Laodiceia. E os 7 selos estavam simplesmente revelando o que eles haviam deixado lá atrás. E isto abriu o que eles haviam deixado. O que Lutero deixou, o que Wesley deixou, e todos os reformadores e pentecostais até o tempo presente. Agora, a seguinte coisa deixada é a transladação da igreja, o retorno de Moisés e Elias, o reino milenial sobre a terra com a noiva e o noivo por 1000 anos, e então o tribunal do julgamento, e então uma aniquilação total do pecado. Naquele tempo ele não existirá mais, o pecado não existirá mais. Os selos nunca terminaram o tempo ou estações até após o milênio. Não, continuará havendo o tempo até depois do milênio. Amém. Então a sequência é arrebatamento da igreja noiva. Haverá um arrebatamento. Você crê nisto? Amém. Nós cremos nisto, porque há testemunhas na Bíblia que foram arrebatadas. Paulo disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Então haverá um arrebatamento. Nós temos base bíblica para defender isso. O rapto da igreja será algo secreto. Depois você tem o mundo entrando em grande tribulação. A noiva vai para as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio no céu, de festa, as bodas. E o mundo em grande tribulação. As 2 testemunhas de Apocalipse 11 entram em cena para trazer a mensagem para os 144.000 remanescentes de Israel. Ouvirão a mensagem através das 2 testemunhas. E cremos ser Elias e Moisés, pelos sinais que eles fazem. Depois da grande tribulação você tem o milênio. Tudo isso é tempo ainda. Depois do milênio você tem ali o julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo 20. Aí sim, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, o diabo, os seus anjos, o falso profeta, a besta, todos eles serão lançados no lago de fogo. E a Bíblia explicou o que é este lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. A Bíblia disse ali que é a segunda morte. Quer dizer aniquilação total, separação total. É não ser mais, não existirá mais.
não há vida eterna no lago de fogo, porquanto só há uma classe de vida eterna, e esta classe de vida eterna está em Deus. E se nós somos filhos de Deus, e o somos, nós temos esta vida eterna. Amém? Amém. Então o profeta está dizendo: não, mensagem, cadê? Não imaginem nada, não sabeis, 2:5, não imaginem nada, detenham-se ali mesmo, fiquem ali, fiquem no lugar da bênção, fiquem em Jerusalém, detenham-se ali mesmo, até que isto de dentro, lá dentro, esteja firmado a palavra que você está reto em Cristo, porque essa é a única coisa que vale, porque estamos na era mais enganosa que jamais temos vivido. Enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível, porque eles têm unção, eles podem fazer qualquer coisa igual ao resto. Parágrafo 257, para terminarmos. O profeta disse: limpem suas vidas, paguem suas dívidas, não devam a ninguém. Jesus disse: agora, eu não quero dizer coisas como seus aluguéis de casas e coisas, as suas contas normais do mês. Vocês têm que fazer isso. Tirem todas as coisas de suas mãos, acertem tudo, preparem-se, recordem no nome do Senhor, algo está para suceder. Amém? Parágrafo 257, e não sabeis, algo está para suceder. É a mensagem do profeta sem complicação. Limpem suas vidas, paguem suas dívidas, acertem tudo, preparem-se, recordem no nome do Senhor, algo está para suceder. E este algo é a nossa saída deste hospital para pestilentos, saída para absorvermos a nossa casa nova. A nossa casa nova, nosso corpo, um edifício, não feito por mãos, não feito por homens, não de concreto. No céu não há tal coisa como concreto, como edificações de concreto. É o governo que está dizendo isso. Na mensagem de companheirismo, né? É companheirismo, não fala a memória. Está falando, nós vamos absorver a nossa nova casa, que é o nosso novo corpo, um corpo glorificado, um corpo não sujeito às enfermidades, não sujeito ao pus, às doenças, um corpo que tem vida eterna, um corpo bom, positivo, um corpo que não envelhece. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós estamos esperando isso. Conhecemos o tempo. Este é o tempo. O profeta teve a mensagem: senhores, é este o tempo? É este o tempo. É aqui e agora. É hora de irmos para casa. Vamos ficar aqui. É hora de irmos para casa. É hora de irmos embora. Conhecemos o tempo. Sabemos que Ele está vindo. Ele está em descida. O que resta agora é a voz de arcanjo, a voz da ressurreição, e depois nos juntarmos, quando vermos os ressurretos do Senhor, ao toque da trombeta, nos juntaremos, subiremos a encontrar o Senhor dos ares.
e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa. É a promessa. Ame esta vinda de Cristo. Ame Ele. Ame. Deseje ardentemente estar com Jesus. Pai Santo, Deus bendito, a Tua palavra é a verdade, nada pode contra a verdade. Vivifica a Tua palavra em nossos corações. Dá-nos o Teu Espírito verdadeiro e santo para vivermos esta palavra livres de legalismos, livres de liberalismos e no centro do caminho. Amém. No centro da estrada. Amém. Amadurecidos, ancorados, olhando para o autor e consumador da fé. Amém. A unção do santo que permanece em nós nos ensina todas as coisas. Amém. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Amém. Cura as enfermidades do diabo. Saia, Satanás, espírito errado seja expulso. Amém. A mão saradora de Jesus Cristo seja sobre cada vida. Amém. Mãos levantadas, pessoas que estão sendo representadas aqui nesta hora são abençoadas em nome de Jesus Cristo. Quando você chegar lá, põe a sua mão sobre ele, sobre ela, e veja a bênção de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia por Ele, para a salvação dele. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Creia por Ele, creia por ela, pare na brecha, santifique-se por Ele. Em nome de Jesus Cristo, você é um sacerdote de Deus. Pare na brecha, chore por ele, chore por ela. Deus te responderá, Deus abrirá a porta, Deus dará a saída, Deus mostrará o caminho. Deus é o nosso socorro bem presente. Chame Ele que Ele cumpre com o seu compromisso. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Um abraço fraternal. Abrace Jesus aí. Você abraçando o seu irmão, sua irmã, você está abraçando Jesus. Abrace, dê um abraço em Jesus aí. Aleluia. Temos um hino de saída. Glória a Deus. Amanhã às 17h30 estamos aqui. Vamos louvar, venham todos louvar, adorar a Deus. Traga o seu hino, traga a sua adoração. Aleluia.